quero mudar de país, ou eu quero conhecer por um tempo algum outro país. E agora, o que que eu faço? Assistam um vídeo e confiram algumas dicas comigo. Bom, pessoal, como de costume, nós temos o nosso participante especial aqui do lado dormindo, porque ele sempre tá junto comigo e aonde eu tiver, ele vai estar, ele vai aparecer, porque ele não desgruda. E se eu estiver aqui na sala, se eu estiver em qualquer outro lugar, ele vai estar do meu lado. Então, vamos continuar e ele vai ficar aqui dormindo. Eu queria falar um pouquinho hoje de quando surge essa ideia, né, de você querer ter uma experiência fora por um tempo, ou de você querer mudar, enfim, ou estudar, ou trabalhar em um outro país. Essa ideia surgiu já tem um tempo, ficou mais ou menos uns 5 anos ali, né, em pensamento, planejamento, conversas, para saber o que a gente ia fazer. E, enfim, vou falar um pouquinho do processo, assim, de formalização dessa ideia, né? De buscar alguns lugares, que às vezes é alguma dica, é o que a gente fez que pode ser importante para vocês também. Quando surgiu essa ideia, eu não sei se vocês têm algum tipo de parceiro, quem tá assistindo esse vídeo, ou se você vai vir sozinho, mas eu era casada, né? Sou casada, e aí eu e meu marido, a gente começou a ver algumas pessoas, a ver alguns vídeos de pessoal que tava mudando, e a gente sempre teve essa vontade, né? Essa curiosidade. E aí, a princípio, a gente pensou no Canadá, foi nossa primeira opção, o Canadá. Então a gente começou a ver vários vídeos de pessoas assim que estavam no Canadá, do pessoal das ruas, a gente colocava no Google Maps, a gente ia vendo as ruas como se a gente estivesse andando, mas assim, vários e vários e vários vídeos a gente sempre via. A gente via custo de vida, a gente via aluguel, a gente via supermercado. E aí a gente falou assim, não, legal, legal. Então, mas ficou nisso durante um tempo. E aí a gente começou a pesquisar outros países. Então a gente pesquisou a Irlanda, pesquisou eu acho que caiu alguma coisa lá na cozinha. Gente, eu voltei. Eu preguei isso daqui na cozinha. Depois eu posso mostrar a casa pra vocês na hora que eu terminar de colocar algumas coisas no lugar. Isso que você coloca na parede, aí você vai uns vasinhos aqui. E aí eu gosto muito de cozinhar, então eu tenho salsinha, cebolinha, tudo natural, que aí quando eu preciso de cozinhar, ela fica na cozinha, aí eu vou lá, pego a salsinha, pego a cebolinha e fica... Eu queria pôr penduradinha aqui, aí eu comprei pra não furar o azulejo, eu comprei essa fita que aguenta até 100 quilos. E eu coloquei lá, mas não deu muito certo, pelo que vocês escutaram, o barulho. Mas é só uma observação. Então a gente cogitou, né, esses países, Canadá, Austrália e Irlanda. Dei uma pesquisada na Espanha também, mas assim, na verdade era Canadá, Austrália e Irlanda. A princípio, né? Então, assim, tudo tem um processo, né? Então, você começa a ver outro lugar, então você vai indo. Aí, a gente ficou. Sabe quando você tem a ideia, mas aí você fica tipo, eu quero, mas você não faz muita coisa, assim, tipo assim, você quer, mas tipo, você vai, a gente começou a meio que estudar inglês assim por conta, e aí a gente começou a mudar algumas coisas, assim, tipo, a gente punha séries em inglês e tal, e ia. A gente começou a pensar. E aí, a minha área, né, eu sou psicóloga, então eu sabia que para eu trabalhar em outros lugares eu teria que revalidar meu diploma. Conversei com algumas pessoas no Canadá que eram formadas em psicologia, que foram para lá e tal, e aí eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. A gente conversou bastante e optou por ele fazer uma faculdade
de programação, ele já trabalhava com essas coisas, ele tinha os projetos dele, ele desenvolvia sites e tal, mas o pessoal, eles pedem o diploma. Então ele falou, então vamos fazer, então vai fazer faculdade e tal. Então, nosso primeiro passo foi procurar os lugares que a gente se identificava. Então a gente viu vários lugares, e esses lugares foi o que a gente mais se identificou. Então a gente começou a pesquisar esses lugares e viu o que a gente precisava para ir. Aí, nesse meio tempo, esse anjo apareceu nas nossas vidas e a gente viu que o processo para levar pet para a Austrália era um pouco diferente. Era mais complicado, tem uma questão de quarentena, não sei se hoje mudou, mas na época a gente tinha visto e era isso. E ele é muito... A gente é muito apegado, né? E aí eu falei, ele não vai ser legal para ele. Então a gente descartou a Austrália. E ficou Canadá, Irlanda, mas mais o Canadá. E aí a gente viu que tipo, você poderia ir com trabalho, tem várias formas de ir, mas a forma que a gente achou mais fácil, era com o Marcelo, meu marido, fazer uma faculdade com que ele já estava terminando. Então, ele falou assim, não, eu vou fazer a faculdade lá, vai me dar o work permit e eu vou trabalhar meio período, estudar meio período, porque é uma área boa e pelo que a gente viu. Então, assim, vocês têm que pesquisar muito, tipo, conversem com as pessoas, sabe? Que tiver a possibilidade de conversar que estão fora, para vocês terem uma noção do que é. Então, tá, Canadá é Canadá, mas Canadá é muito grande, então o que a gente vai fazer? Aí a gente viu as províncias, tipo New Brunswick, que era uma província que estava mais aberta e tal, então a gente falou assim, então tá. E aí, a gente começou a pesquisar, já tinha até falado com as escolas para fazer a matrícula e tal. E aí a gente falou assim, então tá, mas se em vez de você ir para estudar, você já conseguiu um trabalho daqui. Então, a partir do momento que a gente focou, então o foco é muito importante, que apesar de ter essa ideia há 5 anos, se você não foca, se você não faz, a gente fez as coisas que a gente tinha que se organizar. Então a gente fez uma listinha. Eu gosto muito de listas escrita à mão. Eu gosto de escrever, assim, apesar de gostar muito de tecnologia, para isso eu gosto de escrever. Eu gosto de colocar o prazo que eu tenho que cumprir, se eu fiz ou não. Então a gente fez a partir do momento que a gente focou, que a gente falou assim, então tá, então a gente vai, porque nem todo mundo que fala que quer ir, e até a gente não estava preparado, vai. Então, porque a gente enrolou por muito tempo, foram quase 5 anos nesse processo de falar. A partir do momento, assim, por mais que tenha um processo que ele estava mudando de área, que a gente estava estudando, e a gente juntando dinheiro e tudo mais, se vocês que vocês querem, vocês têm que ser muito focado na realização daquilo. Porque o que muda não é o pensamento muda, mas a ação que realmente vai direcionar ou não. E a gente falou assim, não, então tá, mas será que a gente não tá muito limitado? Tipo, a gente tá pensando só no Canadá, o mundo é tão grande, tem tantos lugares assim que é legal. E a gente começou a pesquisar. Eu sempre quis morar em algum lugar aqui da Europa. E aí eu falei assim, vou pesquisar. Eu entrei em vários grupos. Eu tô em brasileiros em Salamanca, tô em brasileiros em Portugal, tô em brasileiros em vários lugares assim do mundo. E comecei a ver os grupos e comecei a gostar e tudo mais. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre dicas do LinkedIn e eu já trabalhei com a parte de recrutamento e seleção, né? E eu peguei e falei assim, puxa vida, né? Você tem um perfil bom e tal, vamos focar no seu processo de contratação. E foi aí que a gente começou a mexer no LinkedIn. E a partir do momento que a gente mexeu no LinkedIn foi muito rápido. Tudo que demorou até então foi muito rápido. Foi assim, eu preciso de ver, assim, de lembrar certinho, assim, mas se eu não me engano, a gente atualizou o perfil dele e em 2 semanas, assim, a gente se candidatou, começou muita gente a chamar para entrevista, porque é uma área boa, então isso não é que isso vai ser com todas as profissões, cada profissão é de um jeito, né, para você trabalhar fora, algumas você tem que revalidar o diploma, eu falo na área dele, que é de tecnologia da informação,
de desenvolver, é programador, então uma área que precisa e ele realmente é muito focado, ele se esforça, muito esforçado, assim, em estudar linguagens e tal. E aí o pessoal começou, como eu tava num fuso de 5 horas, era 3 horas da manhã, o pessoal começava a ligar em casa, a gente já meio que acordava assustado no começo. E o pessoal ligando para as entrevistas e tudo, até que deu certo e a gente veio. Mas assim, o plano, independente de ser intercâmbio ou não, você precisa de escrever, você precisa de saber o que que você tem que fazer para conseguir esse objetivo. Então tá. Então, a primeiro momento me interesso, sei lá, me interesso pela Itália, me interesso pela França, por Nova Zelândia, você escreve. Então tá, vou começar a pesquisar. Pesquisa custo de vida, pesquisa casa, pesquisa costumes, pesquisa tudo que você puder. Assiste bastante vídeo, tem vários canais no YouTube, né? De vidas em vários lugares. Então pesquisa. Você se identificou? Nossa, me identifiquei. Vê quanto que custa curso, vê quanto que custa moradia, o que pode fazer para ser mais barato, se a escola é boa, se não é, conversa. E você vai, sei lá, tem um passaporte? Não tem um passaporte? Precisa de tirar? Então eu vou tirar. Preciso de começar a juntar um dinheiro? Então eu vou juntar uma parte desse dinheiro. Se planejem, porque só ter a ideia no coração e aqui não te levar para o lugar. O que realmente leva para o lugar são ações. Então começa a pesquisar, começa a se organizar, que nada é impossível para quem quer e para quem faz. Então, se eu posso dar uma dica hoje desse processo, é se planejar, é se organizar e executar. Que assim acho que qualquer pessoa vai muito longe no que ela quiser fazer na vida. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Um super beijo, obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de dar um like aqui no canal, de se inscreverem se não forem inscritos, de comentar também. Um super beijo novamente, obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.